Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre amizade. Mas alguns vídeos atrás eu comentei que eu comecei a me olhar de uma maneira diferente conforme as pessoas me tratavam. Então, por exemplo, acho que eu sou uma pessoa que, como qualquer outra, merece ser respeitada e muito bem tratada. Mas houve momentos onde eu conheci pessoas muito ruins. Eu tenho um dedo podre para amizade muito ruim. Então eu encontrei pessoas que não gostavam de mim de verdade e por isso elas me humilhavam e me oprimiam, e eu, por medo de ficar sozinho, acabei me submetendo a muita coisa. Então assim, elas me tratavam mal. Só que, sabe aquela coisa do tipo, se todo mundo tá falando uma coisa e você tá falando diferente delas, você tá errado? Nesse ponto, isso não se encaixa. Eu tinha essas amizades tóxicas onde todos me tratavam mal e até então eu me sentia injustiçado por causa disso e eu achava que eles estavam errados. Mas depois de longos 5, 6 anos sendo oprimido, eu comecei a me ver de uma maneira diferente, achando que eu, na verdade, merecia ser tratado mal, porque se tá todo mundo me tratando mal e eu sou o único que acha que isso tá errado e os outros 5 acham que isso tá certo, então talvez eu esteja errado. Eu comecei a me olhar de uma maneira diferente, onde eu era vítima e comecei a achar realmente que eu era o culpado de alguma coisa e do sofrimento que eu tava passando. Então eu comecei a ter uma distorção da minha imagem, achando que eu merecia ser maltratado porque todos me tratavam mal, sendo que na verdade eu era vítima e as pessoas ruins eram elas, sabe? Então demorou muito, muito, muito para eu encontrar pessoas que eu realmente pudesse confiar e abrir o meu coração. Muitas das vezes eles saíam sem me chamar, o segredo ficava apenas entre eles, eu era o último a saber, ou por terceiros, ou uma coisa que eu descobri, parei para pensar recentemente, agora que eu achei que era super normal na época e parei para perceber que era ruim. Eu tinha um amigo que ele encheu uma bexiga pequena assim, e aí ele deu pra mim, aí eu falei, o que eu faço com isso? Ele falou, coloca no ouvido e estoura. Onde? Cara, eu sou um imbecil, não é possível. E eu pensei e eu estourei. E ficou aquele zumbido na minha mente e tudo mais, e aí eu tava olhando assim ao redor e todo mundo dando risada e tal. E eu tipo, todo sem graça, sabe? E eu falei, cara, mas eu era um imbecil, eu era um idiota, não é possível. Como eu pude deixar as pessoas... É ruim, as pessoas falam, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Tem a dor de estar sozinho? Tem, mas eu tenho certeza que seria muito menos traumático do que ter passado por todas essas coisas, sabe? Eu não lembro, graças a Deus eu não lembro disso, não lembro de tudo o que aconteceu, eu só sei que foram, assim, 5 piores anos da minha vida, assim. O meu ensino médio, ele foi bom até o meu sexto ano, eu acho. E aí daí em diante até aí, no caso, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e aí o primeiro. 5 anos e meio. Esses 5 anos e meio foram os piores da minha vida porque foram realmente onde eu convivi com essas pessoas e a cada ano que passava, geralmente não mudava de turma. Ficava todo mundo junto na mesma turma. E eu passava dias, eu passava a manhã na escola com eles e passava a tarde com eles também, praticamente todos os dias. Aí eu só lembro que eu falei, eu quero muito poder mudar de horário. Eu estudava de manhã e eu queria começar a estudar de noite, porque eu também tinha algumas pessoas que eu conhecia que estavam lá. Mas o ponto alto não era esse, eu só realmente não queria mais estar com aquelas pessoas, estava me deixando tão mal estar lá. E aí eu comecei... Tem uma coisa que se chama Camps, que é tipo centro de aprendizagem. Ele é algo parecido com o CIE. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o curso pela tarde, porque a gente tinha tipo meio que um curso preparatório para depois a gente ingressar no mercado de trabalho, nosso primeiro emprego. E aí eu lembro que eu fazia o curso pela tarde e aí à noite eu fazia as aulas. As minhas aulas da escola mesmo, do ensino médio. E aí eu mudei de turma na metade do primeiro ano. E aí eu comecei a estudar de noite. Cara, eu posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu foi ter estudado à noite. Eu revi 2 ou 3 amizades que eu já não via há muito tempo. E não só isso, eu encontrei outras pessoas, na verdade, maravilhosas. Então, se os meus amigos do período noturno estiverem vendo isso,
apesar da distância ter nos distanciado, pera, isso faz sentido? Apesar de estarmos longe uns dos outros, eu não esqueci de nenhum de vocês. E vocês são extremamente especiais pra mim, foram assim completamente essenciais pra ser quem eu sou hoje, sabe? Eu vejo que eles me trataram tão bem e eles realmente me adotaram, me acolheram tanto, que eu comecei até a ser um pouco criterioso com as amizades que eu tenho agora. Sabe quando as pessoas têm um padrão alto de namoro? Eu comecei a ter um padrão extremamente alto de amizade porque eu vi que o culpado não era eu e que eu não precisava passar por situações tão humilhantes para dizer que eu tenho amizades ou ter pessoas por perto. Justamente pelas amizades ruins, então eu era uma pessoa que me isolava bem mais. Eu não era uma pessoa que me expunha e nem abria os meus sentimentos e nem os meus problemas e tentava ser sozinho e fazer as minhas coisas por conta própria. Mas esse grupo da noite nunca sequer deixou com que eu ficasse assim. Eles sempre fizeram questão de que, mesmo sendo uma pessoa muito mais introvertida, até mesmo tímido e um pouco mais retraído, eles sempre me puxavam para perto e sempre faziam questão de que eu estivesse perto deles e que eu saísse junto com eles. Então, por vezes, por exemplo, a gente estava numa roda e eu estava lá num canto. Ou eles vinham até mim, ou eles me traziam. Eles falavam, Kevin, vem e senta aqui com a gente. Eu lembro que principalmente na hora da merenda, porque o que acontece, no período de noite, pelo menos na minha escola, não tinha tanta gente, era só para quem trabalhava ou fazia curso. Então eu lembro que eram 3 turmas, um do primeiro, do segundo e do terceiro ano, e então tipo assim, não tinha muita gente, não era muito movimentado a hora do intervalo, era um intervalo só para todo mundo. E aí nessa, eles falaram, não Kevin, vem e senta com a gente. Todo mundo já começou a me rodear e começou, tipo, a maioria, alguns eu conhecia só de vista. Uma só, na verdade, porque era prima de uma outra amiga. E tinha mais umas 3 amigas lá que eu conhecia que eram dos outros anos. E aí sim, eles já me rodearam e eles já se interessavam em saber sobre mim, já me puxavam pra conversa. E quando, sabe, eles já se conheciam há tanto tempo e tem aquela coisa de piada interna e tudo mais, eles vinham, eles me explicavam. Eles, enfim, queria que eu estivesse perto e até mesmo todos os rolês, mesmo que não fizesse parte do meu perfil, eles faziam questão de me convidar e não era aquela coisa de tipo, ah, vamos lá, só pra, vamos convidar por educação. Não, eu via realmente que eles queriam que eu estivesse perto. Eu não vou. Faz alguns anos que eu saí do ensino médio. Talvez uns 4, 5 anos, então não vou lembrar de tudo. Mas eu lembro da ótima sensação que foi tê-los por perto. E eu fico muito triste porque foi em época de pandemia. Eu consegui a metade do primeiro ano continuar com eles à noite e depois veio a pandemia. Então assim, o meu segundo ano todinho foi em casa e eu acho que quase o terceiro ano todinho. Eu peguei os últimos 4 meses, eu acho, do ensino médio à noite. Então eu não consegui aproveitar muito com eles, sabe? Eu lembro que até a nossa formatura no ensino médio foi o aniversário de uma amiga nossa, que aí a gente falou, ah, a gente não vai comemorar pegando canudo, nem nada parecido. A gente tava saindo ainda da pandemia e tudo mais, então não tinha nem clima, né? Tava tudo meio estranho ainda. E aí eu lembro que a gente comemorou no aniversário dela. Ela pegou de uma conhecida, tinha uma casa e ela alugou um espaço e tal, e a gente comemorou o aniversário dela enquanto tava rolando a formatura lá, pra quem fosse. E a gente tinha prometido entre cada um de nós que a gente não ia conseguir se ver toda vez ou todo fim de semana, mas que a gente ia se ver pelo menos em cada aniversário de cada um. E eu lembro que isso durou mais ou menos uns 2 meses. E aí depois não deu mais, né? Alguns se mudaram, outros foram atrás dos seus sonhos. Hoje em dia, acho que todos são casados, menos eu. E uma já teve até cria. E tá em outro país. Mas assim, independente de quanto tempo passe, eles permanecem nas minhas orações. Eu viro e mexo, vejo vídeo deles, acompanho eles pelo Instagram também. E aí eu fiquei pensando, depois que eles foram embora, eu falei, Deus, e agora? Que pessoas agora eu vou realmente encontrar que talvez tenham o mesmo cuidado que eles tiveram comigo, né? Porque eu, pelo menos, eu me considero um bom amigo porque eu sou uma pessoa muito intencional. Eu sou um bom amigo porque eu faço
por onde eu realmente procuro ser um bom amigo. Então, assim, eu queria pessoas que pudessem também serem recíprocas comigo. E aí, só uma menção honrosa, eu fiz o campus de menor aprendiz, mas eu não consegui o meu primeiro trabalho lá, justamente em época de pandemia. Então, tipo assim, eu acabei sendo desligado de lá depois de um certo tempo. E aí eu acabei, então, eu ainda não tinha conseguido nenhum emprego, então eu fui trabalhar como maior aprendiz em outro campus de outra cidade. E aqui também vai a minha menção honrosa a todas as pessoas que eu conheci lá. A minha primeira turma de TI, que eu lembro no primeiro dia, onde todo mundo novamente me acolheu muito bem. Aí eles vinham, perguntavam o meu nome, que empresa eu trabalhava, o que eu fazia, eles falavam sobre eles também. Logo assim, de entrada, a gente tinha que fazer a pessoa que chegou nova tinha que fazer uma apresentação. E depois dessa apresentação ficava aberto para perguntas, então eles vinham, conversavam comigo e também me traziam para perto e tudo mais. E eu lembro que na hora do almoço, eu conhecia só uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que eu, só que a gente trabalhava em horários diferentes. Eu trabalhava no horário da manhã e o menino trabalhava no horário da tarde. E aí eu lembro que nisso ele saiu, porque ele não comia lá, ele comia fora. E eu ia comer ali no próprio campus mesmo. Aí eu falei, caramba, eu vou acabar ficando sozinho. Porque mesmo que eu esteja conversando com o outro, eu ainda não tô muito à vontade, né? E aí eu lembro que eles todos sentaram juntos, eu falei, nossa, que legal, né? Que bom que eles se dão bem e tudo mais. Aí eu comecei a pensar com o pessoal da escola do noturno que eu acabei de contar a história pra vocês. E aí uma delas veio e falou comigo, ah, a gente guardou um lugar pra você. Pra você sentar e comer junto com a gente. Eu falei, nossa! Tipo assim, eu não tava esperando por isso, sabe? Pra vocês verem que eu realmente talvez fui tão traumatizado pelas péssimas amizades que eu tive antes, que isso que talvez era pra ser algo extremamente simples pra mim foi algo maravilhoso. Então aqui vai a minha menção honrosa também a eles, que eu não esqueço de nenhum deles e eu sempre paro e penso pra... Será que eles estão bem? Será que eles conseguiram dar certo na vida e tudo mais? A minha torcida continua por vocês, galera. E aí, depois disso, então, houve também a separação, porque se você é aprendiz, você tem um tempo de contrato lá. E aí, se você é contratado e efetivado na empresa que você está prestando serviço, você é de lá e você sai do campus. Então, assim, todo mundo lá ficava até um certo tempo e depois saía. Eu fui um dos últimos a sair. Eu vi todos saírem e eu fui o último, basicamente, a sair. E nisso, obviamente, chegaram outras pessoas que eu mantenho um pouco mais de contato agora porque foi um pouco mais recente. Gostaria de dizer também que eu sempre fui da igreja, mas eu sentia que as melhores pessoas estavam fora da igreja do que dentro. Porque apesar de eu ter sido tão maltratado por essas pessoas, essas amizades na escola, eu ainda tive péssimas relações ainda com o pessoal da igreja. Então, tipo assim, não eram... é muita fofoca. É porque a gente... a igreja não é perfeita, mas a gente espera que pelo menos elas tenham um pouco de consciência do que elas fazem, né? Elas tenham um pouco mais de cuidado nas suas atitudes, que não era o caso. Então, assim, eu tô na minha igreja atualmente desde os 7 anos, eu tô com 22. Então são 13, 14, mais ou menos uns 15 anos na mesma igreja. Eu já vi gente entrar, sair, voltar, sair de novo e tudo mais. E então eu não tinha uma boa visão das pessoas na igreja, porque apesar de ser de lá, eu reconheço que não eram pessoas cristãs de verdade. Elas tinham atitudes muito ruins e era muita panelinha, sabe? É só aquela turma e sempre te excluíam e sempre te deixavam pra fora e muito pelo contrário, e além disso, na verdade, fizeram muita fofoca com o meu nome. Então, tipo, eram pessoas que se faziam de minhas amigas, na verdade, de meus irmãos em Cristo, e no fim das contas, nossa, me esculachava, sabe? Realmente não faziam questão da minha presença ou da minha amizade ou coisas do tipo. Era só pra posar na foto, tirar uma foto legal e estamos todos reunidos. E depois, quando tirava foto, às vezes passavam, mal olhavam na minha cara, saíam entre si. E, enfim, a questão é essa, gente. Eu sempre escolhi péssimas pessoas para estar ao meu lado, né? E aí, novamente, então, eu pensei, legal, né? Eu estou amadurecendo, não quero ter sempre uma visão distorcida. Talvez eu só tenha que ser uma pessoa um pouco mais criteriosa nas minhas amizades, sejam da igreja ou não. E aí até que veio.
Não tenho muitas amizades na igreja, vou deixar bem claro. Hoje em dia eu não faço questão realmente de quantidade, eu faço questão de qualidade. Então, assim, eu posso dizer que na igreja eu tinha até então 3 amigos. 3. Eu conheço todo mundo, mas essas são as 3 mais próximas. Hoje eu posso dizer que eu tenho um grupo um pouco maior, porque eu fui acolhido por um deles também. Eu vi a necessidade agora de não estar somente sozinho e falei, ok, agora eu preciso ir atrás de amizades. Às vezes elas não vão brotar do céu igual essas outras foram. Então eu tinha dessas 3 amizades uma pessoa, e aí era um amigo. E aí ele começou a namorar uma menina, e aí essa menina conhecia mais um outro grupo que já estava reunido. Todos desse grupo eu conhecia de vista, mas não era amigo de nenhum deles. Então, nessa, eu falei pela primeira vez e me ofereci pra, tipo, fulano, falei pra esse meu amigo, quando vocês saírem, me chamem. Quem sabe eu vá. Eu falei, eu estou sentindo que eu preciso realmente começar a conhecer pessoas novas. Fui. Na primeira vez eu acho que não deu certo, e aí na segunda ele nem estava presente. Eu ia estar no meio de gente que eu nem conheço. Mas eu falei, não, já que eu falei que eu vou, eu vou. E aí eu lembro que foi muito legal. Foi extremamente simples, a gente só não tinha culto no dia, a gente se reuniu na casa da menina, acho que a gente comprou salgado e jogamos Uno. Foi só isso. Essa foi a primeira vez que a gente saiu, e eu acho que a segunda vez foi na casa dela também. Não sei, não lembro se foi fogueira ou algo parecido. Eu só sei que bastou 2 únicas vezes pra gente sair. E eu falei, caraca, né? Parece que a gente tá se dando bem. Eu tô gostando de todo mundo. Eu vejo que são pessoas que de fato se importam umas com as outras, porque eu vejo não só o tratamento delas comigo, mas eu vejo o tratamento entre elas. Não vejo falsidade, não vejo nada de errado. Na verdade, eu vejo muito o que eu queria ter visto antes, né? Nesses outros irmãos. E aí eu vi algo diferente neles e falei, caramba, que bom. Eu saí com eles 2 vezes, eu acho que a gente vai começar a se aproximar. E aí eu lembro que entrou em junho. E junho, dia 26 de junho, é o meu aniversário. Eles não fizeram uma festa surpresa pra mim. Eu fiquei até tipo, gente, a gente se viu 2 vezes. Na igreja a gente só se passa e cumprimenta, porque eu não tenho pra mim, na minha opinião, eu não tinha amizade suficiente e nem assunto suficiente, porque eu só te vi 2 vezes. E aí agora, sei lá, numa terça-feira do culto eu vou te parar e a gente vai conversar. Porque não tem assunto. De todo mundo ali, eu só conheço só o meu único amigo ali. Eu não era nem tão amigo assim da namorada dele. E nem dos demais. Então eu falei, gente, eu acho que eles estão muito emocionados. Tem a festa surpresa e eu fiquei assim, sem reação. Fiquei batendo palma porque eu fiquei pensando, gente, vocês estão mais emocionados do que eu. A gente se viu 2 vezes. Não tinha necessidade alguma de talvez vocês me fazerem uma festa. E aí que eu falei, caraca, eu vejo que eles realmente gostam de mim e eu não fiz nada de incrível. Só me adotaram, simplesmente assim. Aí eles fizeram uma festa surpresa pra mim. O tema eles ainda pegaram e fizeram do meu anime favorito. Um desses amigos me mandou uma mensagem e ele perguntou qual era o meu anime favorito, do nada. E aí eles pegaram e fizeram toda uma decoração. Eles colocaram no fundo o EVA. Foi, ou era TNT, não, acho que era EVA. Aí a mesa eles forraram também bonitinho. Aí eles imprimiram o anime que eu gosto. Meu anime favorito, pra quem não sabe, é Fruits Basket. Então eles imprimiram, colaram. Inclusive eu tenho até a decoração, porque eu fiquei muito feliz. Eles fizeram o bolo, eles também compraram e fizeram hot dog. E aí eles também enfeitaram com bexiga e tudo mais e tal. E aí tinha o bolo. E aí no bolo também tinha aqueles palitinhos junto com o desenho. É que eu não consegui tirar foto do bolo, mas... É basicamente um palito de churrasco. E eles colaram a imagem aqui pra poder decorar o bolo. Meu, e eu fiquei, gente... Como assim? Sabe? Pessoas boas, né? Obviamente eu já tive essas experiências, mas eu achei que eu nunca mais poderia encontrar pessoas como as outras da época da escola. Falei, nunca mais vou encontrar. Aí eu perdi eles, por assim dizer. Aí eu falei, conheci o pessoal do campus, eu falei, e eu perdi eles. Eu falei, não vai ter mais? É muita sorte já ter 2 grupos assim, não vai haver mais pessoas assim. Não é que teve. Eu peguei aqui a decoração. Ó,
Esse aqui foi uma das impressões que eles fizeram. E tá basicamente tudo grudado, eu tô com medo até de... Eu peguei a decoração, a gente... Inclusive, eu esqueci de falar, mas a gente foi no meu aniversário, a gente foi pra casa lá da menina, que ela ofertou a casa, é a palavra certa? Mas assim, ela ofereceu a casa pra fazer minha festa surpresa. E aí a gente foi lá, a gente comeu o bolo, eles cantaram parabéns pra mim. E aí a gente comeu também um hot dog, e aí era um domingo à tarde. E eles falaram, o que a gente vai fazer, né? O aniversário do Kevin não pode ser só a gente cantar parabéns e a gente ficar aqui trancado em casa. Era uma tarde bonita, acho que era 3 horas da tarde. Então vamos pra praia. E aí a gente foi até a praia e ficamos lá até mais ou menos umas 8 horas, eu acho. Comemorando meu aniversário. Cara, é extremamente simples, mas tipo, pra mim foi muito lindo. Tá tudo colado, não vai aparecer direito. Rasgou um pouco, mas essa aqui era outra imagem. Aqui é a Toro, o Yuki, eu esqueci o nome desse aqui, de cinza, e o Kyo. E aqui tem uma melhor dos três. E o Yuki agora ficou rasgado, porque rasgou com o outro, porque grudou. Aqui, ó, tá tudo grudado, ó. E aí, nisso, esse foi meu aniversário. Eu vi que eles faziam realmente tanta questão de eu estar por perto e rasgou mais um pouco. Tava bonitinho. Acho que esse aqui vai ser inteiro. E mais um aqui. E aí eu queria complementar esse assunto com o quê? Falando justamente sobre honrar as pessoas ao seu redor. Eu tô trabalhando agora. E eu odeio. Talvez eu não deveria dizer isso, mas eu não gosto muito do meu trabalho. Eu não queria estar onde eu estou agora. Mas de qualquer forma, eu não nego que apesar disso tudo, de ser um lugar ruim e que no fim das contas eu achar que eu trabalho muito e recebo muito pouco, é com esse pouco de dinheiro que eu consigo honrar essas outras pessoas. Eu tô falando aqui de amizade, mas você pode acrescentar isso também na questão de família e tudo mais e tal. Mas eu comecei a ser muito mais intencional nesse sentido, né? Eu comecei a dar muito mais valor para as pessoas que estão ao meu redor porque elas também me valorizavam. E eu falei, eu posso honrar elas de todas as formas. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que eu já tenho um combinado com toda nova pessoa que eu conheço, toda minha nova amizade, que eu já apresento para ela a minha proposta. Eu saio uma vez quando você me chama e no próximo eu tenho um crédito e eu não vou ser obrigado a sair ou não, porque eu quero estar presente, mas eu também gosto de ficar sozinho, eu gosto do meu espaço. Então, eu saí com você uma vez, o próximo rolê eu não vou ser obrigado a ir. E com isso, então, eu tento me manter presente, assim mesmo, né? Quando possível também, porque o trabalho tá me consumindo. Se não nisso, eu tento muitas das vezes mandar uma mensagem, tipo, gente, estou vivo ainda. Eu posso honrar eles também com o meu dinheiro. Eu agora, mesmo que eu não goste muito do meu trabalho, eu consigo ajudar a fazer uma festa surpresa mais bem elaborada. Das vezes a gente tava fazendo uma festa só com bolo e bexiga, porque não tinha dinheiro para comprar mais nada. Mas se eu posso ajudar, porque eu não posso, quem sabe, comprar um cento de salgado pra gente. Da mesma forma como me bancaram um dia, quase tive amigos que praticamente, não esses, mas outros que durante muito tempo me sustentaram. Quer, vamos comer um lanche? Mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. A gente pega um lanche e divide aqui entre 3, 4 pessoas, a gente dá um jeito. O importante é você estar com a gente. Então, esse vídeo aqui foi para honrá-los, falar bem deles e falar que eles são pessoas extremamente especiais para mim. Mas isso também fica para você poder fazer algo pelas pessoas que você gosta. Não só pelo dinheiro, a sua presença, a sua mensagem, o seu apoio são valiosos para quem gosta de você, né? Eu tô falando de amizade, mas isso aqui a gente pode colocar pra família também. E com o meu trabalho, mesmo que eu não goste, eu pelo menos consigo ajudar dentro de casa, eu consigo honrar os meus pais. Um eu te amo e um abraço pra mim não basta. Eu consigo ajudar a pagar uma conta, eu consigo ajudar a fazer uma compra maior em casa, para que as coisas não faltem. Então, eu parei de ter uma visão um pouco mais egoísta de viver apenas por mim, mas também fazer por eles, sabe? Para eles, para quem eu gosto, para quem eu amo, para quem eu quero bem. Então tudo o que é meu, na verdade, todas as minhas riquezas, todas as minhas qualidades, agora não são só minhas. Elas são em prol de alguém, ou de alguém, né? São em prol das pessoas que estão
ao meu redor. E por isso, obviamente, eu sempre procuro ser uma pessoa melhor. Então, isso como um filho melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um primo melhor, um trabalhador melhor, um cristão melhor, um servo de Deus melhor. E eu espero poder honrar e ser o melhor que eu puder para todas essas pessoas. Porque elas têm muito orgulho de mim dizer que, minha mãe poder dizer, esse é o meu filho, as pessoas melhores, esse aqui é o meu amigo, sabe? Não por aplausos, mas porque o bem que me fizeram eu espero poder fazer de volta. A lição de moral fica que seja muito mais criterioso com as suas relações. E isso aqui não só, agora a gente expande não só para relações de amizade, mas as relações amorosas também. Pode parecer com que você se sinta sozinho, ou que talvez você esteja realmente sozinho, mas boas pessoas vão aparecer. E é isso, gente. Um beijo aos meus amigos, um beijo a vocês, que vocês realmente possam encontrar boas pessoas também, assim como demorou. Gente, eu vou dizer que demorou. Com 22 anos de vida, eu sinto que eu comecei a ter meus verdadeiros amigos ali com os meus 18. Meus 17, meus 18. A partir daí, então, demora. Mas elas aparecem. Eu garanto que aparecem.